Vídeo novo, tier list Jujutsu atualizada, tier list de personagens, né? Vamos dar alguns avisos aqui antes do vídeo. Primeiramente, isso aqui é uma tier list de personagens, ou seja, não importa quem é mais forte do que quem aqui. É só analisando os personagens como personagens. Além disso, também gostaria de mencionar que eu peguei para fazer essa tier list uma tier list de Power Scaling, né? Por isso a gente tem aqui todas essas outras versões, que são outras versões dos personagens para a gente comparar na tier list de Power Scaling. Mas eu peguei para a gente usar aqui como referência uma versão de cada personagem, só para a gente conseguir ranquear eles da maneira mais certa possível. Eu peguei porque essa daqui é a que tinha o maior número de personagens relevantes, né? Então aqui a gente tem vários personagens que a gente pode conversar sobre eles. E tem vários personagens relevantes aqui, diferente de várias outras que faltam um personagem ou outro. Então aqui tem um número bom de personagens. No caso aqui, por causa disso, vocês vão... Eu peguei aqui a melhor imagem de cada um aqui. Por causa disso, vocês vão perceber, como por exemplo, essa imagem aqui referente ao Higuruma de Shinjuku, ou ao Yuta de Shinjuku, o Hajime pré-técnica amaldiçoada, não, o Hajime pós-técnica amaldiçoada, o Itadori despertado, mas isso aqui é só como referência, ok? É só pra gente ter a imagem do personagem, o que tá escrito aqui não importa. Só pra deixar claro isso. Como eu já falei, esse vídeo aqui vai ser um remake e quando eu estiver postando esse vídeo, o último capítulo lançado é o 263. Talvez, na verdade, quando eu lançar esse vídeo aqui, o 264 já tenha saído. Mas, na data que eu tô gravando esse vídeo, o máximo que temos é o 263. Então, Portanto, já vamos começar aqui, né? Aqui a gente isso aqui é irrelevante, é só pra não repetir do irrelevante, só pra gente colocar aqui os personagens que não importam, que são repetições ou realmente não importam. E aqui a gente tem a tier list de verdade, que é Elite, o muito bons, legalzinho, merecia mais, cumpre seu papel e paia. Enfim, vamos começar com o Itadori, que já vai direto pro Elite, cara. Não tem como. O Itadori é um personagem absurdamente bom. Sofre um certo hate, porém esse hate diminuiu muito nos últimos tempos. O que faz eu ter uma certa esperança. Itadori é um personagem muito bem escrito, desenvolvido. O povo não gosta do fato dele ser, entre aspas, fraco, embora ele seja com certeza um dos alunos mais fortes da escola Jujutsu no atual momento. O Itadori acaba não tendo habilidades tão marcantes assim, né, quanto os outros. Mas eu acho que essa é a graça do personagem, e é uma coisa que eu vou falar um pouco mais quando a gente chegar no final do vídeo com o Sukuna, porque o paralelo Itadori e Sukuna não acaba quando o Sukuna sai do Itadori, e eu acho isso muito interessante de se acompanhar. Mas Itadori Elite, com certeza. Indo para Megumi. Cara, o Megumi é muito bom. Eu acho que o Megumi sai da história muito rápido, embora ele esteja com o arco praticamente fechado. Eu acho que o Megumi tem muitas camadas, né? No que ele aparece pela primeira vez. Porque conforme você vai acompanhando a história do Megumi, principalmente no jogo do Abate, na luta dele contra o Reg, você tem, tipo... todo o desenvolvimento dele ali sobre ser um herói, sobre não ser um herói, na verdade, ser um feiticeiro Jujutsu. Então é muito interessante de se acompanhar. A Nobara vai ser um pouco polêmico, mas a Nobara caiu um pouco no meu conceito. Eu acho que a Nobara é legalzinho só, porque outros personagens que no último vídeo que eu fiz sobre esse assunto estavam aqui, vão subir pro muito bom e a Nobara desce. Gente, assim, recentemente teve uma certa polêmica aí sobre a Nobara, porque o povo tava falando que o GG confirmou que a Nobara morreu mesmo. Rapaziada, que diferença ia fazer a Nobara voltar, tipo? Eu entendo que tem gente que gosta da personagem, quer dizer, eu gosto dela também, mas assim... ela é irrelevante pra história, tipo... o papel dela acabou em Shibuya, não tem mais o que ela fazer na narrativa. Ela ia ficar mais sobrando que o Gojo se ele voltasse, tipo. Não tem pra que ela voltar, não existe nenhum motivo cabível
pra você trazer a Nobara de volta. Então, tipo, ela tá morta, rapaziada. E segue a vida, tá ligado? Tipo, não fica preso nesse bagulho porque ela não volta. Ela não vai voltar, tipo, não, agora que o GG até confirmou, né, praticamente que ela morreu, então não tem essa. Além de que muita gente tá falando, mas ele deixou lá implícito. Rapaziada, na própria cena, o Nita, né, que é quem faz o negócio, fala que não tenha esperança de que ela se recuperasse. Então, tipo, ela tava morta desde aquela época. Acho que o Panda também é legalzinho. Não tem muito o que falar do Panda. Ele aparece e ele tem ali a luta dele com o Hajime e tal. Isso é interessante. A Maki é elite. A Maki é absurdamente boa como personagem, tipo. Você acompanha, eu gosto muito da Maki porque você vai acompanhando o desenvolvimento dela como tipo, é a personagem que você acompanha mais de perto o desenvolvimento, porque você começa a ver ela no volume 0, tipo, acompanhando cronologicamente, né? No volume 0, você entende ali a relação dela com o clã Zenin, e aí você chega na primeira temporada e você entende a relação dela com a irmã, depois você chega em Shibuya, ela sofre ali o trauma na luta contra o Jogo, e depois com todo o rolê lá do massacre do clã Zenin, e depois com a luta dela com o Naoya no jogo do abate. A Maki é uma personagem completa, tipo, tanto que muita gente achava que ela ia morrer justamente por causa disso, porque ela é uma personagem que já acabou o arco de desenvolvimento dela, mas eu acho que isso não é necessariamente um motivo pra morrer, né? Mas assim, ela com certeza é uma personagem completa que não tem mais muito pra onde crescer, né? Mas o lugar onde ela chegou coloca ela num patamar muito grande de desenvolvimento. O Inumaki é complicado. Ele merecia mais por alguns motivos. O primeiro é que, cara, o Inumaki, ele é um personagem que ele apresenta muitos conceitos, mas ele não desenvolve nenhum deles. Tipo, ele é um personagem que ele chega, ele apresenta o conceito de que existem feiticeiros existem famílias de feiticeiros que não são necessariamente famílias nobres, como o clã Gojo e o clã Zenin. Ele tem uma técnica muito relevante, que é a fala amaldiçoada. E ele tem uma história, né, que é contada ali no volume 0, sobre como ele tem medo de machucar as pessoas usando os poderes dele acidentalmente, por isso ele sempre toma muito cuidado, tal. Então ele propõe várias coisas e ele não desenvolve nada. Tipo, você tem ali o Inumaki da primeira temporada, o Inumaki de Shibuya, que mal aparece, e depois ele perde um braço e basicamente some da história. Tipo, ele foi relevante recentemente, mas tirando isso, cara, o Inumaki merecia muito mais espaço, tipo, merecia muito mais lutas. O maior problema do Inumaki é que ele é um personagem que é difícil construir uma luta com ele, porque você tem, tipo, duas questões aqui com o Inumaki. A primeira é que, se ele fala não se mova, o cara realmente fica parado e não tem o que fazer. E a outra é que, se ele fala morra, o cara vai morrer, dependendo da força do cara. Então, tipo, cara, o Inumaki é um personagem que é muito difícil você construir uma luta com ele, porque a fala amaldiçoada é uma habilidade que serve muito mais para complementar outras habilidades do que necessariamente servir como uma luta solo. Por isso mesmo que o Inumaki nunca teve uma luta solo dentro da história, porque é uma habilidade que não funciona muito bem sozinha na hora de construir uma batalha, né? Isso eu digo em escrita, né? Em roteiro. É muito difícil construir uma batalha usando isso. E sobre a Nobara, eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar sobre ela quando eu falei sobre famílias de feiticeiros que não são nobres aqui no Inumaki. É justo citar uma coisa sobre a Nobara. Que é citado que a Nobara herdou a técnica amaldiçoada dela da avó. E que a família da Nobara era uma família de feiticeiros, assim, que, tipo, aparecia um feiticeiro ali dentro da família, mas não era necessariamente todos que eram feiticeiros. O que é uma coisa que me deixa maluco, porque a Nobara é talvez o maior desperdício de personagem da história desse mangá. Não porque ela morre rápido,
mas porque o passado dela é muito fraco. Tipo, muito mesmo. Eu gosto da personagem porque ela é carismática, mas o backstory dela é talvez o mais fraco da obra. Tipo, mano, aquela historinha lá dela e das amigas dela, que a amiga dela se mudou. Tipo, cara, isso é uma coisa muito fraca. Muito fraca pra narrativa, porque você é tipo uma tentativa de você dar um passado triste pra uma pessoa normal. Tipo, a Nobara é uma pessoa normal que se mudou ali. Tipo, ela mesma fala que se mudou ali pra Tóquio porque não queria mais viver na cidade porque ela odiava a cidade dela. E aí o motivo que eles tentam construir, o porquê ela odiava a cidade dela, era por causa desse negócio da amiga dela, mas que é muito. É muito difícil de acreditar, entende? Então acaba deixando muito fraco o passado dela, tipo. Além de que uma coisa que eles também se propõem a construir, mas não constroem, é sobre a relação dela com o alto escalão. Que eles falam que o alto escalão se interessa em técnicas como as da Nobara porque são técnicas mais tradicionais, né? Então é provável que a técnica da Nobara é uma que não tenha se alterado desde a antiguidade do Japão. Então, pô, tá aí uma parada muito interessante pra você construir. Mas eles não construíram isso, eles focaram nesse negócio da Nobara com a infância dela ali e acabou ficando muito à toa, tipo, nada a ver, tipo, não curti como isso foi feito. Inclusive esse negócio da técnica da Nobara que o próprio Sukuna menciona, né, que ela tinha uma técnica interessante, né? Provavelmente porque ele já deve ter visto pessoas com técnicas parecidas com a dela na era Heian, né? Mas isso também é deixado de lado e a gente nunca vê como funciona. Yuta. Cara, eu acho que o Yuta, pra mim, ele fica no topo do muito bom. Não, eu acho que ele fica na base do Elite, porque o Yuta é um personagem de arco fechado, assim como a Maki. Só que o arco do Yuta fecha muito rápido. Mas ele continua sendo um personagem muito legal de se acompanhar pelo carisma e pela questão do monstro e do abençoado, né? Que eu falei nos últimos vídeos do canal. Então, o Yuta é um personagem que é legal de se acompanhar, mas que eu acho que o arco dele fechou rápido demais. Gostaria de ver mais dele, né? Kusakabe. Acho que o Kusakabe no topo do legalzinho, porque, cara, o Kusakabe foi muito da hora na luta dele contra o Sukuna. Tipo, aquilo ali foi um exemplo de como você construiu um personagem secundário em um capítulo. Tipo, o Kusakabe deixou de ser só o cara aleatório que apareceu do nada pra virar realmente um personagem interessante de você ver agindo, né? Ele apareceu ali, teve a lutinha dele, os 5 minutos dele contra o Sukuna, e depois caiu, né? Mas, assim, foi interessante se acompanhar. E interessante se acompanhar sobre o novo estilo sombra, que é uma parada que é muito deixada de escanteio dentro da obra. Mas também Jujutsu tem uma variedade de habilidades tão grande que é natural que uma habilidade ou outra seja deixada de lado, né? A Kirara. A Kirara acho que eu deixo no legalzinho, porque ela não se propõe a ser muito mais do que ela é, né? Ser ali a namorada do Hakari e aparecer ali nos momentos cruciais ali da... Quando eles vão chamar o Hakari, aí tem a técnica dela mega complexa e agora ela tá servindo de apoio na luta contra o Sukuna. Eu acho que ela é uma personagem que não necessariamente, tipo, ela é legal e ela realiza ali o que ela ia fazer, então tá tudo certo com ela. Gostaria de ver um pouquinho mais, mas acho que o que tem tá bom. Hakari. Hakari é um dos poucos casos que eu consigo falar elite só pelo carisma. Tipo, é bizarro isso aqui. O Hakari, ele é um personagem que te ganha muito fácil. Tanto pelo carisma absurdo que ele tem, a habilidade mega interessante. E sobre as lutas dele, né? Que ele tem uma das melhores lutas da obra. Acho que, tipo assim, top 3 fácil, até top 2. A luta do Hakari e do Hajime. E eu deixo ele aqui em Elite por causa disso. Só fiquei triste pelo cabelo, porque eu queria o cabelo roxo. Mas loiro, Hakari loiro não dá, cara. Ino. Legalzinho também, tipo...
Acho que esse bolo aqui da escola Jujutsu acabou ficando um pouco de lado, mas foi interessante de se ver. O Ino é um personagem que, cara, ele não faz muita coisa, mas ele é legal. Tipo, ele é aquele cara que você fala, ele é um cara legal. Ele não necessariamente tem, tipo, muito papel na trama, mas as habilidades dele são interessantes. Eu gostaria de uma luta solo do Ino em que ele ganhasse. Seria legal. Mas como não vai ter, é triste, mas eu adoraria ver isso. Mekamaru, né? Kokitimuta. Muito bom. Muito bom. Já fiz um vídeo só sobre o Mekamaru. E toda a discussão que ele levanta sobre nascer com uma técnica amaldiçoada que é boa, né? Porque, tipo assim, cara, o Mekamaru nasceu com uma restrição celestial, né? Que acabou com a vida dele, tipo. Acabou completamente com a vida dele. Então, cara. Ele nasceu, simplesmente porque ele nasceu com aquele corpo daquele jeito. E ele não tinha o que fazer sobre isso. Ele precisou trair os amigos dele para ter a chance de viver. E morreu justamente porque traiu os amigos dele. Então, cara, é um personagem que é muito bom, é bem escrito. E assim como o Kusakabe, é uma aula de como desenvolver um personagem secundário em pouco tempo. Kamo. Merecia mais. Merecia mais. Ele teve, tipo assim, não é necessariamente merecia mais. Tanto que eu acho que eu vou deixar ele aqui quase subindo pro legalzinho. Porque o maior problema do Kamo é que ele aparece. Ele tem ali a trama do negócio da mãe dele. Aí ele some completamente. Aí ele volta no jogo do abate pra ajudar a Maki contra o Naoya. Você tem ali mais um momento dele. Mas é aquilo. Ele perdeu o lugar de manipulador de sangue oficial do grupo pro Choso. E aí depois ele só vai embora. E tipo, você não tem muita coisa dele. Tipo, eu gostaria de ver mais dele, né? Mas acho que as lutas dele são boas, então por isso eu vou subir ele pro legalzinho. Mai. A Mai é... Cara, não tem muito o que falar da Mai além de cumprir seu papel, tipo. A Mai é uma personagem que... Cara, assim, eu gosto muito dela. Eu gosto muito do design da Mai, principalmente. Mas, cara, a Mai é aquelas personagens que tu bate o olho, depois você vê tudo e tu fala, que artifício de roteiro que é essa personagem. Porque a Mai não faz nada na história além de morrer. É isso, esse é o papel importante dela na história. E o que me deixa triste é porque ela era a única ali que usava arma de fogo, né? E era interessante. Mas assim, é uma coisa a se pensar, porque, vamos lá. A gente tá lidando com caras nível Deus aqui, né? Então, assim, arma de fogo não vai colar com esses mano. Então, ela não ia servir pra nada. Então, foi bom até. A morte dela foi interessante. Miwa merecia mais, cara. Merecia mais porque, assim, a Miwa, ela é uma personagem que ela parece que ela vai ser alguma coisa, só que ela não é nada. Ela é realmente a Miwa inútil e você fica triste porque você vê que tinha espaço pra ela ser mais do que a Miwa inútil. Tem um bait ali do GG com ela andando no jogo do abate que nunca é explorado, porque a Miwa perdeu, né, a habilidade de lutar dela por causa do pacto que ela fez consigo mesma na luta contra o Kenjaku em Shibuya, onde ela fala que se ela errasse aquele golpe... quer dizer, ela fala que ela entrega todo o poder que ela tem naquele ataque ali em troca de nunca mais poder usar uma espada na vida. Só que o Kenjaku defende o ataque. Então acabou servindo pra nada. E, cara, a Miwa é uma personagem que eu gostaria que ela tivesse mais espaço justamente pra gente poder ver mais do novo estilo sombra sendo aplicado com alguém além do Kusakabe, né? Mas, bom, ela tá ali ajudando contra o Sukuna a, pelo menos, a tancar alguma coisa, né? Porque pelo menos o novo estilo sombra ela ainda tem, ela só não tem mais a possibilidade de usar uma katana. Mas, cara, eu gostava muito da Miwa, cara. Eu gosto muito da Miwa até hoje. Eu queria que ela tivesse um pouco mais de aparições, né? Ai, cara, essa pirralhinha aqui, né? A Nishimiya, né?
cara, cumpre seu papel barra paia, tá ligado? Tipo, personagem completamente inútil. Acho que eu vou botar no cumpre seu papel só porque ela serve pra fazer número na escola de Kyoto. Todo é muito bom. Todo outro personagem que pega a mesma coisa do Hakari. O Todo e o Hakari são regularmente comparados, né? Dentro do público da comunidade de Jujutsu. Mas, cara, o Todo é uma situação onde ele ganha só no carisma, né? Isso é bizarro, tipo. Se a gente for comparar ele com a Nobara, por exemplo, o backstory do Todo é tão fraco quanto o da Nobara. Mas o Todo é tão carismático e ele ganha teu coração tão fácil porque ele é tão do bem que, cara, tu não quer parar de ver o Todo em tela, tá ligado? As cenas, a coreografia das cenas dele, das lutas dele usando o Boogie Woogie, inclusive agora no atual presente do mangá, né, que ele e o Itadori estão lutando contra o Sukuna, cara, é espetacular. Eu gosto muito do Todo. E gostei muito que ele voltou, né? Quando eu gravei o último vídeo dessa tier list, ele não tinha voltado ainda. Gostei muito que ele voltou. E é isso, Todo mundo muito bom. Tahime cumpre seu papel, né? Não tem muito o que falar dela, não. Ela bufa a técnica amaldiçoada. Yaga, diretor muito bom. Eu reli o capítulo da morte do Yaga. E eu recomendo todos vocês a fazerem isso também. Porque é um capítulo que constrói absurdamente o Yaga. Constrói o Kusakabe, o Panda. É um capítulo absurdamente bom. Releiam esse capítulo se vocês tiverem chance. Vai ser algo que vai emocionar na terceira temporada. Porque, cara, sinceramente, o Yaga é um personagem que você não dá nada pra ele. E aí, em um capítulo, novamente, o GG dá uma aula de desenvolvimento de personagem secundário em tão pouco tempo, tipo. É bizarro demais de se ver e é muito bom. Gakuganji tanto faz, como seu papel. Meimei é paia. Perdi a Meimei. Ah, tá aqui. Paia. Cara, porque assim... Eu entendo a discussão que a Meimei levanta dentro da história, que é o quê? Ah, pessoas ruins na sociedade de Jujutsu, e na sociedade em geral, né? Têm mais vantagem e se sobressaem mais do que pessoas boas. Por exemplo, a gente tem isso com o Nanami. Porque o Nanami é uma pessoa boa, dedicou a vida dele inteira a salvar os inocentes, porque ele decidiu ser essa pessoa generosa, enquanto a Meimei só liga pro dinheiro, só liga pra ela mesma e ela tá viva. Então, tipo, é justamente isso que a Meimei quer passar dentro da ideia dela, né, de personagem. Não deixa de ser paia por causa disso, tem aquela cena que, assim, eu entendo pra que ela existe, né, dela com o irmão dela. Vocês sabem do que eu tô falando, mas assim... Eu acho que... Não necessariamente aquela cena precisava existir daquela maneira. Eu não faria assim, pelo menos, mas... Eu entendo por que aquela cena existe. Enfim, paia, Meimei paia, não gosto dela, paia. Nanami. Nanami é muito bom. Nanami, personagem fechado. Morte belíssima. Talvez uma das mortes mais belas de Jujutsu. Acho que é assim. Porque, cara, o Nanami e carisma, né? O passado dele também é muito interessante de se acompanhar. E a técnica é muito incrível também. Mas, por outro lado, o Higuruma é elite. Porque, novamente, GG dá uma aula de como desenvolver personagem secundário em pouco tempo. Já falei disso várias vezes nesse vídeo, mas... O Higuruma é um absurdo de personagem bom. Talvez aqui. Talvez até acima do Itadori, mas tenho minhas dúvidas. Porque o Higuruma é um personagem que ele é extremamente bem escrito, cara. Novamente, peço a todos vocês. Eu já tenho um vídeo há um tempo atrás que eu analiso o personagem do Higuruma. Então, passem lá depois para que eu analiso lá tudo. Desde o capítulo de introdução dele até a morte e sobre como o personagem carrega diversos simbolismos com justiça e injustiça e essas coisas. É genial, é um personagem muito bem escrito. Depois dá uma passada lá nesse vídeo. Hana.
legalzinho barra merecia mais. É tão complexo de falar sobre a Hana, porque o arco dela tá aberto e ela ainda tá lutando contra o Sukuna. Quer dizer, ela vai entrar na luta agora, então, tipo, cara... Eu queria mais, tipo, eu acho que, vamos lá, eu entendo que viraria uma encheção de linguiça ali no meio. E o público chato de Jujutsu ia reclamar. Mas é inegável que Hana e Megumi tinha que ter tido desenvolvimento. Porque você me vender a ideia de que a Hana é apaixonada pelo Megumi porque ele salvou ela quando criança, é ok, eu consigo compreender, mas eu queria ver mais da interação deles. Porque na maioria das vezes que a Hana tá em tela, ela tá interagindo mais com o Itadori do que com o Megumi. Então, tipo, você não tem tanto disso. E eu queria que tivesse disso porque é uma ideia interessante pra Jujutsu, né? Mas não foi colocada, né? Não foi... Infelizmente. Porque eu adoraria que tivesse mais disso. Se o Megumi sobreviver, talvez a gente tenha ali um capítulo ou outro de interação deles pós-luta, né? Mas vai saber como os dois vão sair dessa situação. Talvez os dois morram, talvez um morra e o outro não. Talvez um deles já esteja até morto, né, Megumi? Chozo. O Chozo é no topo do muito bom. Tipo, ele é um personagem complexo. Tem um vídeo de análise do Chozo pra fazer ainda. Já tá escrito, mas eu nunca fiz, né? Nunca gravei. Comenta aí se vocês quiserem esse vídeo, inclusive. Mas, cara, o Chozo, ele é um personagem que ele é interessante, ele é carismático, principalmente na relação dele com o Itadori, e é belíssimo, teve uma finalização incrível, e... Cara, é esquisito você falar do Chozo no passado, porque ele é um personagem que eu não queria que morresse. Mas, cara, o Chozo serviu muito por o que ele fez. Ele tem lutas muito boas. A manipulação de sangue dá pra fazer umas coisas muito incríveis numa luta. Eu acho que o GG Akutami explorou isso muito bem no Chozo, muito melhor do que como ele explorou com o Kamo. Embora o Kamo também explore um pouco disso graças às flechas, né? Que ele dispara embanhadas no sangue, então as flechas dão uns efeitos interessantes. Mas o Chozo é muito legal de se acompanhar, carismático, morte belíssima, e foi extremamente útil na luta contra o Sukuna. Takaba. Talvez me julguem, mas o Takaba é elite. Ele é não ironicamente um dos melhores personagens de Jujutsu. Não tô sendo irônico. O Takaba é um dos melhores personagens de Jujutsu. Tem uma análise que eu vou fazer do Takaba também. Porque o Takaba, ele é um personagem que ele é essencial para ser um respiro dentro da trama. Ele é um personagem que ele é muito mais do que só uma comédia idiota que é colocada. E a luta dele contra o Kenjaku, nesse último arco, foi justamente para a gente ver isso na prática. Ele tem o passado dele super bem desenvolvido, embora muita gente tenha reclamado do flashback do Takaba. Foi extremamente bem feito. E a luta dele contra o Kenjaku é uma das melhores da obra também. Então, Takaba é elite. Recomendo a todos lerem a luta do Takaba contra o Kenjaku, porque não dá pra fazer vídeo dessa luta, cara. Essa luta é uma experiência, você tem que ler essa luta pra você entender o que ela tem de tão especial assim. Charles cumpre seu papel, é um personagem um pouco mais aleatório ali, que serve só pro Hakari bater nele e depois pro Yuta copiar a técnica. Tipo, ele é um artifício de roteiro também, mas é muito legal porque ele é engraçado, né? A luta dele contra o Hakari é muito engraçada. E Miguel e Larue acho que andam no mesmo barco, né? Miguel é legalzinho, o Larue cumpre seu papel. Porque o Miguel, ele é um personagem que ele surge no filme Zero, depois ele volta agora, tipo... A técnica dele é boa, ele é forte. Só que... muita gente cobrava que ele apareceu, mas, cara, o Miguel, ele é brabo. Tipo, ele teve uma participação significativa ali na luta contra o Sukuna. Embora eu acho que tenha sido um pouco à toa, né?
O Larue cumpre seu papel porque ele serve pra ser o capanga do gueto. E depois ele segura o Sukuna pro Itadori começar a sequência de Kokusens dele no Sukuna maravilhosamente. Também é ele que toma um Kokusen do Sukuna na cabeça. Junpei. Legalzinho. Eu gostaria de ver mais da técnica do Junpei. Mas não foi o que aconteceu, né? Mas ele vem sendo... Acho que acredito que todos sabemos o final que esse cara teve, né? Yuki. Por incrível que pareça, na minha opinião, a Yuki não é merecer mais. A Yuki é muito boa. É uma personagem que mesmo que ela tenha tido um fim meio abrupto, ela é muito bem escrita. E ela, junto com o Chozo e com o Kenjaku, protagonizam uma batalha incrível. E com certeza, uma das melhores discussões, que é sobre o valor da humanidade, que é um outro vídeo que eu queria fazer. Porque essa luta do Chozo, do Kenjaku e da Yuki carrega um simbolismo muito pesado sobre esse valor da humanidade. O que significa ser humano. Ser humano e... sobre todo o peso que o Chozo carregava sobre ser uma maldição e todo esse negócio. E a gente tem esse desenvolvimento dela, sim. Claro que ela não é de fato desenvolvida, a gente sabe um pouco sobre o passado dela, né? Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais. Mas com o que ela tem, ela já se torna uma personagem muito boa de se assistir. Gojo é Elite e no topo da lista, porque o Gojo é um personagem extremamente bem escrito. Se você fala que o Gojo é simplesmente muito forte e o povo só gosta dele porque ele é forte, ele não tem desenvolvimento, você é simplesmente burro ou não leu o mangá. Porque o Gojo tem um desenvolvimento belíssimo, tanto no passado dele, quanto na luta dele contra o Sukuna. E na participação dele em Shibuya, o Gojo tem um desenvolvimento ótimo e é extremamente bem explorado. Não sobrou nada, ele é um personagem que extraiu 100% dele e cada pedaço que foi extraído do personagem foi perfeitamente explorado e ele se tornou um dos melhores personagens da obra. Não precisa mais voltar. O que a gente teve dele foi ótimo. Se ele voltar, tanto faz. Não vai voltar, tá, rapaziada? Só pra avisar, tipo. Mas, assim, luta dele contra o Sukuna, excelente. E eu espero que as pessoas passem a valorizar mais o Gojo pelo personagem incrível que ele é. Não só porque ele é forte, né? Porque o Gojo é um personagem absurdamente bom. Indo agora para Hajime, que também é Elite. Porque o povo fica falando que o Hajime bucha, que o Hajime não sei o quê. Mas, meus manos, o Hajime carrega consigo a melhor discussão desse mangá, que é sobre a solidão dos mais fortes. E o que isso significa pra eles. Porque o Hajime é forte, sim. Eu sei que muita gente zoa que o Hajime é fraco, daquilo, mas o Hajime é pelo menos top 4 da obra, tá? O Hajime é pelo menos top 4. Então, assim, o Hajime é absurdo de forte, mas os inimigos contra quem ele lutou foram inimigos problemáticos. O Sukuna, que era muito mais forte do que ele, e o Hakari, que é absurdamente imortal, né? Então, não tinha muito o que o Hajime fazer ali, tanto que o próprio Hakari admitiu que aquilo ali foi uma vitória do Hajime, não dele, porque o Hajime teria matado ele diversas vezes se não fosse a imortalidade, e nem tava sequer usando a técnica amaldiçoada dele. Então, cara, o Hajime é um personagem que eu queria ter visto uma luta um pouco mais longa. Como eu falei já aqui nesse canal, eu gostaria que a luta do Hajime e do Sukuna tivesse um efeito meio Gai versus Madara em Naruto. Teria sido interessante, mas não foi isso que aconteceu. Mas o Hajime se foi, passando muito bem a mensagem que ele veio trazer sobre a solidão dos mais fortes, o simbolismo do amor, esse tipo de coisa. O Hajime é um personagem completo. A mesma coisa para o Ryu Ishigori, que é muito bom, cara. O Ryu, ele é um personagem que o povo não dá muita coisa pra ele, mas, cara, o Ryu é um personagem que ele levanta ali uma discussão sobre saciedade na vida, né? Sobre pessoas que têm tudo na vida e por causa disso nunca sentem de fato o prazer do que é viver.
E aí ele tem ali toda essa luta dele contra, né, as metáforas que ele faz sobre comida e tal, e a luta que ele tem contra o Yuta em Sendai no jogo do abate, que já tem vídeo aqui no canal resumindo essa luta também. E, cara, o Ryu é um personagem que eu, sinceramente, tipo, não tenho o que falar dele. Ele é um personagem completo. Queria fazer um vídeo só sobre ele, mas não tem conteúdo suficiente pra um vídeo só sobre ele, mas com certeza ele carrega, assim, o título de um dos personagens mais inesquecíveis da obra, facilmente. Mas que muita gente fala, ah, esquecível. Não é esquecível, cara. Esquecível é a Uro, com todo respeito. Que é legalzinha. Só. Mas o Ryu é muito bom. Druv cumpre seu papel, quer morrer pro Yuta, tanto faz. Cara, o Red é uma situação complicada, porque ele é legalzinho. E a técnica dele é interessante. E ele serve mais pra levantar alguns pontos ali no jogo do abate do que pra ser um personagem de fato, pra ser o oponente do Megumi, né? A gente nem tem o passado dele, nem nada do tipo, mas eu acho que o pouco que a gente tem torna ele um personagem bem gostável, né? Ali dentro da história. O mano da espada. Aqui não tem o mano do sumo, mas a gente vai falar deles dois porque eles são meio que um pacote, né? E eu acho que a gente pode colocar ele no cumpre o seu papel, porque eu nunca vi um personagem tão artifício de roteiro igual esses dois. Eles só servem para buffar a Maki. Eles são Deus Ex Machina ambulante que só serve para buffar a Maki. Isso é ruim? Não, eles são personagens interessantes e já tinha sido ali apresentado o conceito de que o jogo do abate é um Battle Royale maluco que pode entrar qualquer random no meio da luta do nada. Então, assim, faz sentido que eles tenham entrado no meio da luta do nada, mas os dois são personagens que, mesmo assim, eu acho que não é nem que merecia mais, tipo, eles não servem, eles servem só pra buffar a Maki e eles saem da história, então, tipo, mesmo que o cara da espada apresente alguns conceitos interessantes sobre a restrição celestial da Maki, eu acho que tinha muitas outras formas de você colocar isso, então, tipo, acho que é bem tanto faz mesmo. Iori Hazenouki. Cara, o Hazenouki é legal. É legalzinho. Legalzinho, legalzinho. Morreu pro Kenjaku. A gente não tem muita coisa do passado dele, mas ele era legal. Ele era daorinha quando ele aparecia. A técnica dele é interessante, de explodir partes do corpo, né? E ser um usuário ótimo da energia reversa que ele precisou aprender justamente para conseguir usar sua técnica com maestria. Mas eu gostaria que a explosão dele causasse um dano significativo em alguém em algum momento dentro da obra. Mas não é isso que acontece. Ioroso. Cara, eu tô em dúvida se eu colocar Ioroso no merecia mais ou não cumpre seu papel. Porque a Ioroso, ela é uma personagem interessante na discussão que ela levanta, que é a mesma do Hajime. Só que ela morre muito rápido, né, cara? Eu acho que o maior problema da Yorozu é a questão da Tsumiki, porque você não sente tanto a porrada de quando a gente descobre que a Tsumiki não era a Tsumiki, porque a gente não tinha desenvolvimento nenhum pra ela. Então acho que eu coloco ela que não merecia mais só por causa disso. Mas por outro lado, o Toji é elite. O Toji é elite desse mangá. Personagem absurdo, bem escrito, bem desenvolvido, mesmo tendo pouco tempo de tela, e indiretamente responsável por 80% das desgraças que aconteceram. Naoya. O Naoya é legalzinho. Tipo, ele é um personagem que cumpre o papel dele. Além de desenvolver outros conceitos, ele tem ali o conceito do feitiço de projeção, que é muito legal. Mas acho que para por aí também nele, né? Não tem mais muito o que falar sobre ele. Depois volta com uma maldição. Tem uma expansão de domínio da hora, mas é solado, né?
Acho que os membros do clã Zenin, a gente pode falar todos dentro de uma caixinha aqui do cumpre seu papel. Não tem mais nenhum outro aqui, mas tem outros dois personagens um pouco mais relevantes, né? Mas assim, eles não tem muito o que falar deles, não. Pô, tá foda, eu tô bocejando toda hora. Porque, cara, eles três são... Cara, o Naobito é o que tem mais desenvolvimento, embora ele tenha sido morto pelo Diogo facilmente. Provavelmente é porque ele já tava debilitado, né? Pela idade e tal, mas... Assim... O Naobito... Ele não parece ser tão detestável quanto ele é, de verdade. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas o Ogi e o Jinichi são... Só puxa pra Maki. Bucha no sentido literal, não bucha no sentido de fraco. Esses dois aqui são paia, velho. Eles não servem pra nada. O Haruta tem uma técnica interessante, mas ele serve pra apanhar pro Nanami e pra morrer pro Sukuna. Acabaram a participação do homem depois disso. O Ezo e o Keshizo cumprem seu papel e não tem muito o que falar sobre eles. Já fiz um vídeo sobre as pinturas da morte. Assistam. Todos os vídeos que eu estiver falando aqui no vídeo vão estar no card aí, tá? Então, depois dá uma passada neles lá. E na playlist de Jujutsu também. Dagon, Hanami e Jogo. Dagon e Hanami no legalzinho e Jogo no muito bom. Jogo é um personagem que levanta um debate sobre o significado da humanidade também. Sobre ele ser uma maldição, mas vamos lá. Ele é uma maldição que tem sentimentos, emoções e que queria viver como um humano ao lado de seus amigos. Então, o Jogo é muito mais humano do que vários humanos, né? Tipo, o Jogo é muito mais humano do que o Sukuna, cara. Esse é um conceito muito maluco, tipo... O Jogo, sendo uma maldição, tem mais sentimentos e humanidade do que o Sukuna, que é provavelmente o ser mais forte do mundo e esse tipo de coisa. Então, olha que absurdo, cara, que é essa luta deles. A luta do Jogo e do Sukuna ficou muito boa no anime também. Uraume. Aqui a gente chega nos vilões principais da obra e eu quero falar um pouco sobre eles. Primeiramente sobre a Uraume. Merecia mais, cara. Tipo, a gente nem sabe o gênero, eu tô chamando de A, mas é só pra facilitar o entendimento, tá? Mas só pra lembrar que a gente não sabe o gênero de Uraume. Mas, cara, assim... A Uraume é uma situação complicada porque ela é uma personagem que não é nada. Tipo, ela é a serva do Sukuna e acabou. Tipo, não tem mais nada sobre e eu quero ver o desenvolvimento. Tem a luta dela que tá acontecendo atualmente contra o Hakari. Acho que vai fazer mais de 30 capítulos que eles estão lutando direto em off-screen. E, cara, eu só queria ver o que tá acontecendo nessa luta porque eu quero ver um desenvolvimento pra Uraume. Nem que nem tenha flashback. Eu quero ver por que ela segue o Sukuna, qual que é a relação dela com ele. E todas essas coisas, porque é uma personagem vazia, velho. E, tipo, que precisa de alguma coisa. Se não, pode botar logo o Hakari pra matar ela off-screen, porque não faz diferença nenhuma se ela só não ter destaque. Enquanto isso, Geto, Kenjaku... Acho, tipo assim, os próximos 4 personagens vão todos pro Elite. Acho que se fosse pra eu dizer como fica a lista do Elite... Fica mais ou menos assim, ó. Dessa forma, Gojo no topo, Sukuna aqui... E Mahito, Kenjaku... E Geto. Assim, não, Geto assim. Acho que essa aqui é a lista do... Acho que o Toji é acima da Maki. Do Elite. Porque assim, cara... Vamos começar a falar sobre o Geto, porque o Geto é um personagem que eu sinto que ele foi bem desenvolvido acidentalmente. Porque a impressão que eu sinto sobre o Geto é que ele é um personagem que ele
surge pra ser só, tipo, ele é o backstory do corpo que o Kenjaku possui dentro da história, mas o GG aplicou tão bem a escrita em cima dele que ele virou um dos melhores personagens da trama, o que é muito bizarro. Porque o Geto nem de longe parecia que ia ser um dos melhores personagens. Mas ele foi. Ele tem ali um debate poderosíssimo e eu gosto muito de como a dualidade dele com o Kenjaku, em como o Geto queria criar um mundo sem maldições e depois o Kenjaku possuiu o corpo dele para criar um mundo de maldições, né? É muito poético isso. Kenjaku, outro personagem extremamente bom, que digo novamente, o final do Kenjaku foi perfeito pro personagem, porém aconteceu na hora errada. O Kenjaku tinha que ter tido mais alguns capítulos de desenvolvimento antes de ter a finalização dele contra o Takaba. Mas não foi isso que aconteceu e ele acabou faltando ali um pouco de espaço. Mas o que tivemos do Kenjaku já foi mais do que suficiente para ele merecer um lugar aqui no Elite. O Mahito, por outro lado, é um personagem que levanta uma discussão muito interessante sobre a humanidade e sobre o ódio que os humanos sentem uns pelos outros. Eu acho que o Mahito é um personagem também de arco fechado, que tem o seu fim após um arco muito bem construído. E uma luta incrível dele contra o Itadori e o Todo, né? Que é uma das melhores da obra também. E sobre o Sukuna, cara, eu acho que dispensa comentários. Tipo, o Sukuna é um personagem completo e é um personagem um pouco complexo, porque muita gente vê ele como mal encarnado, mas o Sukuna é simplesmente um cara que tá querendo fazer as coisas dele e ele não faz porque quer, ele faz porque pode. E ele aparece lá e ele vai matar todo mundo porque ele pode fazer isso, tipo... O Sukuna é exatamente a situação de que você vê como age uma pessoa poderosa. O próprio Kusakabe fala que não seria tão problemático assim viver num mundo onde o Sukuna vive, porque você não tem garantia de que o Sukuna vai te matar. Você também não tem garantia que o Sukuna vai te deixar vivo, mas você não tem garantia de que ele vai te matar. Então, tipo... Tá, se você só simplesmente morar longe pra cacete de onde o Sukuna está no momento... Você vive de boa. A prova disso é que o Sukuna foi, tipo, basicamente um rei lá no Japão durante a Era Heian e ninguém do resto do mundo ficou sabendo da existência dele, justamente porque, cara, o Sukuna, ele não é um cara que sai correndo atrás de destruir a raça humana ou esse tipo de coisa. Ele é só um cara que vai ficar lá vivendo a vida dele e usando os humanos como brinquedinho, porque ele é mais forte do que todo mundo e ele pode fazer isso. Então, tipo, ele é um personagem que levanta isso. E sobre o Itadori, principalmente, que é extremamente importante. Por quê? Você tem o Sukuna, que é essa figura de poder absurda que causa medo em qualquer um, com essa dinâmica de personagem que ele faz as coisas porque ele pode fazer e ele vai destruir as coisas porque ele quer destruir as coisas e ele tem poder pra fazer isso. E... você tem o Itadori, que é um cara muito mais fraco do que todos esses figurões aqui do Jujutsu, mas que ele tem um ideal forte de salvar as pessoas e ele tá batendo de frente contra o cara mais forte que já existiu justamente porque ele tem um ideal inquebrável. E é esse choque de ideias que tá gerando a batalha final do Itadori e do Sukuna ser a mais interessante da obra até então, porque... é um conflito, é uma dualidade muito absurda de acompanhar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui expressar bem a minha opinião sobre todos esses personagens até o momento. Talvez tenha outro vídeo desse quando a obra acabar, mas não garanto nada. Mas enfim, no mais é isso. Eu vou deixar todos os vídeos que eu mencionei durante esse vídeo aqui aí no card e vou passar lá depois porque todos os vídeos são muito bons. Comenta aí o que vocês acharam, dê aí a sua opinião aí nos comentários. O YouTube tá difícil, gente. Tá difícil de fazer os vídeos serem recomendados, então comenta aí pra engajar esse vídeo, por favor. Comenta qualquer coisa, comenta o que você acha de algum personagem, ou o que você acha da obra em si, sobre o GG Akutami. Comenta, só comenta. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou!